Olá, o assunto dessa videoaula é concentração de íons e diluição, exercícios resolvidos. O primeiro exercício tem o seguinte enunciado. Imagine que você deseja preparar uma solução fertilizante com concentração de 3,9 gramas por litro a menos 1 de íons potássio. Qual a massa de sulfato de potássio que você deve pesar para preparar os 10 litros dessa solução? Dados: massa molar de sulfato de potássio igual a 135 gramas por mol menos 1 e a massa molar dos íons potássio igual a 39 gramas por mol menos 1. Bom, isso aqui, gente, é um exemplo, bem prático que pode acontecer dentro da agronomia ou da engenharia florestal, que, por exemplo, imagina que você está cultivando mudas e que você precisa preparar uma solução fertilizante e existem os nutrientes que a muda precisa. Dentre eles pode ser o potássio, por exemplo. E você não vai colocar lá potássio, cátions potássio. O potássio não existe sozinho. Se você quer colocar potássio, você tem que colocar um sal que tenha potássio. Sulfato de potássio, cloreto de potássio, nitrato de potássio e assim por diante. Então você tem que colocar algum sal que tenha potássio. E quando você colocar esse sal lá dentro, esse sal vai se separar no cátion potássio e no determinado ânion que está junto com ele. E quando ele se separar, a proporção de separação nem sempre vai ser 1 para 1. E aí você vai ter que saber se essa proporção vai interferir na concentração. Se você quer essa concentração de potássio, quanto que você vai ter que colocar do determinado sal que você escolheu para que chegue no final das contas nessa concentração de potássio, que é o que a sua planta precisa. Então tem alguns cálculos envolvidos nisso aí, que é o que nós aprendemos nas videoaulas anteriores, de concentração de íons e de diluição. Tá bom? Vamos colocar em prática tudo isso que nós aprendemos. Para isso, eu preciso saber primeiro qual que é a dissociação desse meu sal. A equação de dissociação é essa aqui, ó. O sulfato de potássio dissocia em 2 mols de cátion potássio e 1 mol de ânion sulfato. Então a proporção é 1 mol do sal, sulfato de potássio, para 2 mols do cátion potássio. Então a proporção é dobrada. Tá? Então se eu colocar uma determinada quantidade em mol desse aqui, eu vou obter o dobro do que eu coloquei em potássio. Tá certo? Então, se o meu alvo é ter 3,9 gramas mol por litro de potássio, eu tenho que ver quanto que eu tenho que pôr desse para que no final eu tenha 3,9 de potássio. Lembrando que vai dobrar. Tá vendo? Só que essa proporção de 1 para 2 não é uma proporção em grama, é uma proporção em mol. Em mol ou mol por litro. Então, eu não posso fazer cálculos baseados em grama. Então, eu tenho que transformar isso aqui para mol. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Eu tenho que calcular a concentração de íons potássio em mol por litro. Esse colchete significa concentração em mol por litro. Então, esse 3,9 tem que ser transformado para o valor correspondente dele em mol por litro. Depois que eu descobrir, eu venho pela proporção e descubro quanto que seria do sal em mol por litro. Mas primeiro eu tenho que fazer essa conversão para o potássio. Como que eu faço a conversão desse 3,9 de grama para ser em mol? Usando a massa molar aqui. Ó. A massa molar relaciona grama com mol. Tá bom? Aí eu faço uma regra de 3. Ó. A massa molar me diz que 1 mol de íons potássio tem 39 gramas. 3,9 gramas, que é a concentração, equivale a quantos mols? X. Multiplicando cruzado, eu vou ter 39 vezes X é igual a 3,9 vezes 1. Aí eu passo esse 39 para lá dividindo. X é igual a 3,9 dividido por 39. Aí 3,9 dividido por 39 dá 0,1. Então 0,1 mol por litro. Então esse 3,9 gramas por litro é a mesma coisa de 0,1 mol por litro. Um substitui o outro, tá? Então, agora sim, agora eu sei que o meu objetivo é preparar uma solução que tenha 0,1 mol por litro de K+.
Aí, para chegar nesse 0,1 mol por litro, quanto que eu deveria ter desse? A metade, não é? Porque esse aqui é o dobro desse, então esse aqui é a metade desse. Então, calculando a massa de sulfato de potássio que eu tenho que ter, né? Para poder chegar nessa concentração. Vamos lá, tem um cálculo grande aqui. Eu começo pelo que eu acabei de falar, né? Qual que a concentração de K+, é o dobro da concentração de sulfato de potássio. Então, quer dizer que o sulfato de potássio é a metade do K+, foi o que eu falei aqui em cima, né? Então, se o K+, eu descobrir que é 0,1 aqui, ó, a concentração de K+ é 0,1, quer dizer que a do sulfato de potássio é a metade de 0,1. Metade de 0,1 é 0,1 dividido por 2, que é 0,05. Tá bom? Então, ou seja, se eu descobrir aqui que esse 3,9 equivale a 0,1 mol por litro, então eu vou ter 0,1 mol por litro desse, esse aqui é a metade de 0,1 mol por litro. Foi o que eu fiz aqui, ó. A metade de 0,1 é 0,05. Então, eu tenho que preparar uma solução que tenha 0,05 mol por litro de sulfato de potássio. E nesse 0,05 mol por litro tem 0,1 mol desse. Tá bom? Agora, a pergunta dele. Qual é a massa que eu tenho que pesar de sulfato de potássio para que nos 10 litros tenha essa concentração? Qual é a massa? Aí vamos lá. Aí eu tenho que transformar essa concentração em mol por litro para grama por litro, porque a massa tem a ver com grama. Então, eu já descobri que tem que ser 0,05 mol por litro, agora isso aqui tem que virar grama. Como que mol vira grama? Igual aqui, né? Aqui grama virou mol, aqui mol tem que virar grama. Então, eu tenho que usar o quê? Massa molar de novo, mas agora eu vou usar a do sulfato de potássio. Antes eu usei a só do potássio, agora eu vou usar do sulfato de potássio, porque aqui, ó, sulfato de potássio. Aqui era só potássio, aqui é sulfato de potássio. Então, agora eu vou usar o 135. Regra de 3. 1 mol de sulfato de potássio tem 135 gramas. Eu quero saber este 0,05, quanto que ele seria se fosse em gramas, x. Então, 1 vezes x é igual a 135 vezes 0,05. 1 vezes x é igual a 0,05 vezes 135. X é igual a, vai na calculadora, isso vezes isso vai dar 6,75 gramas por litro. Tá? Por quê? Porque esse 0,05 mol, ele já era mol por litro. Então, quando eu descobri o valor dele em gramas, essa grama já é grama por litro. Tá bom? Então, ou seja, quando eu preparar uma solução que tiver esta concentração de sulfato de potássio, esta solução terá esta concentração de potássio. Entenderam? Que é o que eu quero para a minha planta lá. Então, eu tenho que preparar isso aqui em sulfato de potássio para que tenha isso aqui só de potássio. Tá bom? Aí, a pergunta dele. Qual que é a massa que eu tenho que pesar em sulfato de potássio para que eu prepare 10 litros com essa concentração? Agora é a última conta. Como que eu faço isso? Nós já fizemos videoaulas fazendo isso aí para trás. A fórmula da concentração comum. Concentração comum é massa do soluto dividido pelo volume da solução. A massa do soluto é o que ele está perguntando. Lá. Qual é a massa de sulfato de potássio? É a pergunta dele. Quantos gramas que eu tenho que pesar para preparar 10 litros, que é o volume da solução, de uma solução que tenha esta concentração? Os cálculos que eu fiz todos para trás é para chegar nisso aqui, ó, para que eu possa colocar ele aqui. Ó. Tá bom? Então, esse 6,75 eu vou colocar aqui no lugar da concentração. Os 10 litros é o volume da solução. E a massa de sulfato de potássio é a pergunta dele. Aí eu passo esse 10 para lá multiplicando. Ó. A massa de sulfato de potássio é 10 vezes o 6,75, que dá 67,5 gramas. Então, ou seja, eu tenho que pesar 67,5 gramas desta substância, sulfato de potássio, que é um sal. Eu peso 67,5 gramas dele, coloco no recipiente, coloco água até completar 10 litros de solução, e aí eu preparei uma solução
que eu tenho certeza que dentro dela eu vou ter esta concentração de potássio, que dentro dos estudos que você vai ver para frente, aqui eu inventei o número, né? Mas vocês vão aprender aí o tanto que determinada planta precisa de um determinado nutriente. Vocês vão aprender qual a concentração que precisa para que a planta cresça. E aí vocês vão ter que usar esse valor aqui de concentração para calcular, como que eu preparo, quanto que eu tenho que pesar de determinado sal, para que eu chegue nessa concentração, que é o que a planta precisa. Então, para vocês prepararem isso na prática, tem que fazer essas contas que eu estou ensinando para vocês aqui. Ó. Tá bom? Mais um exercício para a gente poder aprender mais. Durante a preparação de uma solução nutritiva para mudas de seringueira, um produtor adicionou 100 ml de uma solução de fosfato de cálcio, que tem essa fórmula aqui. E ele adicionou uma solução que tem concentração de 1 mol por litro a um recipiente de 20 litros e completou o volume com água. Qual a concentração de íons cálcio e fosfato na solução final? Então, lá, vamos resolver. O fosfato de cálcio, ele se dissocia em 3 mols de íon cálcio e 2 mols de íon fosfato. Então, tudo depende da proporção. 1 mol desse sal produz 3 mols desse cátion e 2 mols desse ânion. Tá bom? Aí, o que ele fez? Olha só, ele adicionou, atenção, ele adicionou 100 ml de uma solução que tinha esta concentração a um recipiente de 20 litros e completou o volume com água. Então, ele fez uma diluição, gente. Então, vocês precisam interpretar isso. Ele pegou um volume de uma solução que tinha uma determinada concentração, colocou em um recipiente e jogou mais água para que o volume ficasse muito maior. Era 100 ml e passou para 20 litros, que é 20 mil ml. Isso é uma diluição, gente. Solução inicial tinha esse volume e essa concentração, e aí ele jogou solvente lá, que é água. Colocou muito mais solvente e aumentou o volume dela, então ela ficou menos concentrada. Tá certo? Então, qual é a concentração? Vou calcular a concentração dessa solução, da solução disso aqui, que vai ter um valor de concentração, e aí depois eu vou ver que a concentração de cálcio é o triplo do que eu encontrar e a de fosfato é o dobro do que eu encontrar. Beleza? Vamos fazer. Então, a diluição, como é que eu resolvo? Calculando a concentração da solução de fosfato depois que ela foi diluída. CI/VI é igual a CF/VF. Tá certo? Então, vamos lá. A concentração no início, que é 1 mol por litro, vezes o volume no início, que é 100 ml, mas eu transformei ele para litro. Tá? Em litros, 100 ml é 0,1 litros. É igual a concentração final, que é o que eu quero descobrir, vezes o volume final, 20 litros. Aí eu vou ter o quê? Que a concentração final é 1 que multiplica 0,1 dividido por 20, que dá 5 vezes 10 a menos 3 mols por litro. Então, essa é a concentração final da solução disso aqui. Essa é a concentração em mols. Beleza. Mas ele perguntou qual a concentração dentro dessa solução de cálcio e de fosfato. Como que eu calculo a concentração do cálcio? A concentração do cálcio é 3 vezes a concentração desse aqui, que eu acabei de descobrir. Então, é 3 vezes 5 vezes 10 a menos 3, que é 15 vezes 10 a menos 3. Tá bom? E se eu for calcular a concentração do fosfato, que ele também pediu, calcular a concentração do fosfato, é 2 vezes a concentração do fosfato de cálcio. Então, é 2 vezes 5 vezes 10 a menos 3, que é 10 vezes 10 a menos 3. Que no caso aqui poderia ser 1 vezes 10 a menos 2, ou aqui poderia ser 1,5 vezes 10 a menos 2. Não é isso? Tá bom? Que é, se eu quiser colocar do jeito certo da potência de 10, tá bom? Ok, gente? Então, esse aqui é um exercício que envolve diluição junto com a proporção de concentração de íons.
né? Que é as duas videoaulas anteriores que nós vimos. Mistura as duas coisas numa questão só. Tá legal? Então fizemos aí muitos exercícios e vocês estão preparados aí para poder aplicar esse conceito quando vocês estiverem em matérias mais específicas do curso de vocês, tudo bem? Terminamos essa videoaula por aqui e eu agradeço a todos pela atenção.